São 9 horas e 49 minutos. Vamos lá com esse CBN Campinas. Que ao meu lado tá o Felipe Pereira. Felipe que destaca pra gente e traz todas as informações. E a gente vai continuar acompanhando o andamento, né? Finalmente tem uma CPI na Câmara de Campinas. Então, e a gente ficou tão cobrando, só faltava largar a mão, né? Agora chegou a CPI, tchau. Tchau, não precisa mais. Mas vamos lá, Felipe. CPI então instalada, hoje escolhendo seriam as assinaturas. Isso. Foram 30, já... Ficou por isso mesmo? Ficou beleza. O professor Alberto não assinou porque o Paulo Gaspar não tinha chegado ainda no plenário na segunda-feira. O próprio Paulo Gaspar citou isso, mas tanto faz como tanto fez, o que não necessitaria mesmo. Tendo 11, já não tinha problema, teve 30. E hoje a escolha desses integrantes. Um a gente já sabe que é o próprio Paulo Gaspar, aquele que propõe a CPI, é automaticamente o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, como é que fica essa escolha? E isso é feito na sessão mesmo, né? Isso é feito durante a sessão. Bom dia, Felipe. Bom dia para você, Paradela. Bom dia para quem acompanha o CBN Campinas. É feito durante a sessão, vai ser muito provavelmente um dos primeiros itens aí a ser discutidos a partir das 6 horas da tarde no Teatro Bento Quirino, aqui em Campinas. A gente tá batendo bastante nessa tecla aí da escolha dos integrantes da CPI. O André Berenguel já comentou isso ontem aqui no programa e tal, mas a gente reforça porque dessa vez não é um jogo de cartas marcadas, né, como muita gente costuma dizer. De fato, uma escolha, entre aspas, aleatória, um sorteio, de fato, sobre quem vai integrar essa comissão. Paulo Gaspar é o presidente. O fato dele ser presidente já faz com que a bancada do Novo já tenha um representante. São 18 bancadas políticas distintas na Câmara de Campinas. Portanto, com a do Novo preenchida, então são 17 legendas que vão aí participar desse sorteio. Como é que vai funcionar o esquema? Primeiro que a Débora Palermo não pode participar da CPI porque é presidente da casa. Correto. Presidente em exercício. Sim. O professor Alberto não pode participar, não porque ele não assinou. Ele não pode participar porque ele é primeiro secretário da mesa. O Fernando Mendes, do Republicanos, também não pode participar da CPI porque ele é o segundo secretário da mesa. Então, já são 3 fora, tá? Aí, o que sobrou desse balaio todo vai ser o seguinte: o sorteio é por vereador e bancada. Então, Quem tem maior bancada tem a prioridade ou não? Na teoria, não. Na teoria, não. É óbvio que acaba, assim, vai ser muito difícil, pelo menos o que se indica, de que vai ter mais de um vereador do mesmo partido na CPI. Até por conta da quantidade de assinaturas, pelas 30 assinaturas conseguidas, é muito provável que todos os partidos vão querer ter ali um pedacinho, digamos assim, na CPI. Só que não vai ser possível, porque são 7 integrantes. Tá. Então, querendo ou não, várias legendas vão ficar de fora dessa escolha. É feito o sorteio, não é? Aí pergunta se tem o interesse ou não. Se tiver o interesse, fechou a vaga e fechou o partido também. Então, vamos supor, tem 2 vereadores, sei lá, do PT, vamos falar do PT. 2 vereadores do PT, um deles escolhe, acabou. O outro vereador do PT não pode compor a bancada. E assim vai. Então, essa é o rito, digamos assim, nesse processo da Câmara. E a gente fica bem de olho, né? São 7 integrantes, mas o mais importante é o relator. Exatamente. Temos o presidente já definido, que é o Paulo Gaspar, e aí ficamos de olho nesses integrantes, mas o que tem a maior preponderância, a maior importância, sim, quem vai produzir o relatório. Né? Exatamente. Acompanhando tudo que vai ser feito pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, as oitivas. Oitivas é uma palavra bem específica, né, para esse tipo de ação. Colher aí os documentos, e ele vai ser a pessoa, obviamente que terá a ajuda do próprio gabinete e também dos procuradores, né, da Câmara, para tecer aí um relatório sobre tudo que vai ser feito durante estes, pelo menos, 90 dias de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar todos esses contratos da Câmara de Campinas, contratos terceirizados. Lembrando,
tudo começou com a investigação do Ministério Público, com as denúncias, né, que foram levadas à promotoria dessa suposta corrupção passiva por parte do presidente Zé Carlos e também do braço direito dele, o ex-subsecretário lá da Câmara, Rafael Creato, no contrato da TV Câmara, com o Grupo Mais, que não pagou a propina. Mas o representante gravou, né, conversas, e essas conversas foram levadas ao Ministério Público. E tudo isso desencadeou uma operação que teve até mandado de busca e apreensão na Câmara de Campinas, na sede provisória da Câmara de Campinas, que é o Teatro Bento Quirino, na casa de Zé Carlos, e na casa e também escritório de Rafael Creato. Consegui fazer um resumo aí de cabeça bem? É exatamente isso, é exatamente isso. E é importante a gente ressaltar uma coisa: quem vai ser o relator vai ser escolhido entre eles, entre os 8 integrantes da CPI. Primeiro fecha e depois Primeiro escolhe. fecha e depois escolhe. Então, vai ser um dia bem movimentado, uma noite bem movimentada na Câmara de Campinas hoje. Em teoria, esse processo de definir os integrantes não deve ser muito demorado, até porque existem muitos vereadores interessados em fazer parte dessa comissão. Então, talvez o que demore mais tempo é justamente chegar a um consenso sobre quem será o relator. Talvez essa seja a principal discussão nesse momento, no segundo momento, não é, para a definição dessa CPI. Lembrando que a CPI tem 90 dias corridos para entregar o relatório. Então, a partir de hoje, né, a partir do momento em que for fechado lá os integrantes e for fechado o relator, a CPI vai ter 90 dias para poder entregar o relatório. Esse trabalho pode ser prorrogado por outros 90 dias, evidentemente, mas também não passa disso. Então, até o fim do ano e comecinho do ano que vem, até o fevereiro, teoricamente, a gente vai ter alguma definição fevereiro ou março, né, se a gente for levar em conta. Fevereiro ou março a gente vai ter aí uma definição sobre essa apuração que a CPI está fazendo. Lembrando que a CPI não tem poder de polícia, né, não tem poder de mandar prender ninguém, nem nada, mas o relatório vai ser entregue aí ao Ministério Público e, eventualmente, a outros órgãos interessados. Tá, então, as informações com o Felipe Pereira, agradecendo essa participação sua aqui no CBN Campinas. A gente continua.